bem-vindos. Eu quero, nesse momento, convidar você para a gente pensar um pouco na nossa vida, através da palavra de Deus, que quero ler com você hoje, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versículos 8 até o 10. Palavras do apóstolo Paulo que chegam a nós, e a palavra diz assim: De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. A vida é uma grande pressão. A vida é uma grande panela de pressão. Nós enfrentamos situações difíceis e ondas pesadas por todos os lados. E nós passamos a vida tentando cumprir com as demandas de um inconsciente coletivo de sucesso. A gente não pode dar errado, a gente não pode chorar e a gente não pode fracassar. A gente precisa passar a vida vencendo barreiras o tempo todo. O resumo da ópera é esse: a gente nasce e a gente tem que ficar passando barreiras, e a gente inclusive faz isso com os nenéns, né? Toda hora eles têm que vencer algum obstáculo. Agora a grande pergunta é: quem consegue vencer o tempo todo? Quem que dá conta disso? Quem que consegue nascer e ficar a vida toda de frente com enormes ondas, com enormes desafios, com escaladas, e conseguir superar todas? Ninguém. Simplesmente ninguém. Mas, por alguma razão, a gente esquece esse ninguém, a gente não se coloca dentro do todo e a gente acaba se acusando por não conseguir dar conta de todas as demandas da vida. Por isso já citei tantas vezes, e vou citar agora de manhã com você novamente, uma música do Marcelo Camelo, dos Los Hermanos. Um trecho dela eu quero citar, que diz assim: Olha lá quem vem do lado oposto, vem sem gosto de viver. Olha lá quem acha que perder é ser menor na vida. Olha lá quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Eu, que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. É uma libertação essa música. A poesia, ela nos liberta dessa obrigação de não poder chorar. Não, chorar faz parte de uma espiritualidade saudável, faz parte da nossa humanidade, faz parte de um sistema psíquico completo. Chorar, lamentar, se entristecer, faz parte revela a nossa sanidade mental. Que coisa boa é a gente poder admitir as nossas fraquezas. Que libertação é a gente poder falar dos nossos medos, das nossas frustrações. Que bom é admitir que o nosso coração, ele é real, é de carne. Que bom admitir a nossa humanidade. Que bom poder admitir as nossas inabilidades. Sabe o que é bom? É bom a gente ser gente. É bom a gente poder lidar com o nosso coração assim, um coração humano, como bem disse o José Saramago: se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram de carne e sangra todo dia. Que bom que é poder admitir que o meu coração foi feito de carne e não de ferro, porque as coisas de ferro são inanimadas e elas não sentem. Elas não pulsam, elas não se emocionam, elas não têm a possibilidade do encanto, elas também não se assustam, elas não têm dor, é verdade, mas elas também não têm alegria. E existem muitas estradas religiosas, aliás, extremamente pavimentadas, enormes, que proíbem a nossa humanidade, que reprimem a dor e a tristeza, como se reprimir dor e tristeza fosse sinônimo de vitória, quando na verdade tudo aquilo que você reprime nada mais é que uma doença que você está plantando para o futuro, porque tudo aquilo que está reprimido uma hora vai sair, e às vezes de uma maneira muito dolorida, segundo Freud. Eu digo isso para você, tudo isso, como uma proposta de libertação.
Não reprima suas dores, não reprima suas tristezas, não reprima suas falências, porque isso uma hora vai mandar para você uma fatura e ela é alta. E a espiritualidade viva, da qual nós estamos comprometidos em viver e continuar construindo, ela nos convida a lidar com a nossa humanidade, a lidar com esse conjunto complexo de sentimentos que formam o meu ser, que formam aquilo que eu sou, e que, sim, lidar com isso faz de mim um ser humano integral e uma pessoa preparada para a vida. A gente não precisa se submeter a essa espiritualidade de gigantes, de pessoas que têm a necessidade, o vício de ficar propagando sucessos o tempo todo. Na verdade, sempre que a gente propaga muito uma coisa, a gente está escondendo outra. Isso é um conceito bastante conhecido no mundo da psicologia, da psicanálise, da psique humana, né? Todo excesso esconde uma falta. Quando a gente começa a falar muito de sucesso, 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 é porque a gente com certeza está escondendo alguma coisa. Quando a gente só posta coisa de alegria, 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 com certeza a gente está escondendo alguma coisa. Os nossos excessos revelam as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. Nós podemos então ter fugir dessa fé, a gente não precisa cair nessa fé, que tal qual é um segredo, ela parece revelar algumas coisas que vão fazer de nós pessoas sempre vitoriosas. Essa fé gera fraqueza, essa fé gera um vazio existencial enorme. E como é bom, então, diante de tudo isso, a gente ter a companhia do apóstolo Paulo. Um homem de Deus, um homem de fé, que passou por extremas dificuldades, que falou coisas extremamente lindas, que estão relatadas na Bíblia. Mas a sua vida não é um exemplo de sucesso aos olhos do que o sucesso é dito hoje, como uma pessoa que ganhou o tempo todo, como uma pessoa que conquistou coisas o tempo todo. Não, mas como um homem que viveu e enfrentou dificuldades o tempo todo e depois de ter vivido açoites, prisões, naufrágios, dores e tudo mais, ele disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Foi Paulo quem disse isso, caso você não saiba. E ele não disse eu tudo posso naquele que me fortalece como um testemunho de vitória, mas como um testemunho de integridade. Eu posso enfrentar todas as coisas porque eu tenho um Deus e Ele me fortalece. Nesse texto que nós lemos, Paulo fala de muitos sentimentos. Ele fala de situações possíveis de serem vividas e de sentimentos. Os dois muito fortes, muito intensos. Nós somos pressionados por aflições, ele diz, nós ficamos perplexos e nós somos derrubados. Mas diante de todas essas situações que são possíveis a todos nós, a despeito da quantidade da nossa fé, ele coloca uma resposta. E é isso que eu quero pensar com você. A nossa fé tem que dar uma resposta e não simplesmente reprimir as coisas que nós sentimos. Paulo não nega, Paulo não sublima, Paulo não finge que não está vendo, Paulo não fica com frases de efeito e nem com versículos para esconder problemas. Paulo coloca a postura seguinte, porque Paulo tem uma fé que olha para o presente e que o ajuda a projetar um futuro diferente do presente. Entende? Porque a proposta de Paulo, ele lê a realidade. Olha, nós somos derrubados, sim, a vida traz por vezes situações que nos derrubam. A vida traz para nós situações que nós ficamos perplexos, no sentido pesado da palavra perplexidade. Mas ele já profetiza, ele já anuncia para ele mesmo, e é importante a gente anunciar para nós mesmos, algo que a gente vai atrás, é uma meta de vida, é um propósito. Paulo está falando de realidade, ele está falando de fé e ele está falando de um propósito. Como que eu vou viver mediante essa vida tão pesada, mediante esses desafios e essas ondas que inevitavelmente baterão no barquinho da nossa vida? Porque uma fé madura não nos ajuda a ter um bom esconderijo. Uma fé madura nos ajuda a ter uma boa resposta. Uma fé madura não nos faz pular do barco. Uma fé madura nos ajuda a dar as mãos uns aos outros e enfrentarmos juntos as tempestades que a vida nos apresenta. Porque a coisa importante na vida é a gente se mexer e não a gente se condenar.
Porque essa é outra lógica muito pavimentada no mundo religioso, que quando tem problema, a gente se condena e logo coloca isso como uma ação de Deus, como um castigo ou um abandono. Ou seja, não misture, para o bem da tua própria alma e do teu coração, não misture fraqueza com falta de fé e nem problema com falta de amor de Deus, porque as duas coisas estão absolutamente separadas. O amor de Deus por você, ele é inabalável, ele é patrocinado pelo caráter de Deus. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer que vá produzir menos amor ou mais amor no coração de Deus. Deus nos ama e ponto final. Os religiosos caretas detestam essa frase, mas o Evangelho da Graça nos convida a viver assim. Deus nos ama e ponto final. Essa é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É do Philip Yancey a frase que diz assim: não há nada que você possa fazer de muito bom que vá fazer com que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer de muito ruim que vá fazer com que Deus te ame menos. Porque Deus nos ama e ponto final. O que nós temos que fazer agora é viver e fazer com que a nossa vida seja uma resposta a esse amor de Deus por nós. Quer seja nos dias difíceis, quer seja nos dias complicados ou nos nossos dias de celebração, porque Deus está conosco na tempestade. E está conosco também nas festas, porque Deus gosta de celebrar com a gente. A proposta cristã não é gerar condenação nem culpa e nem resolver as questões pendentes da sua vida. A proposta cristã está mais para abrir os seus olhos para as pendências da vida, para que você se fortaleça e vá atrás de resolver essas questões. A proposta do reino, ela é de lucidez. Ela abre os nossos olhos, ela tira de nós as escamas que a própria religião às vezes quer colocar em nós, que o próprio sistema todo quer colocar em nós, que as frases de efeito quer colocar em nós, que as palestras de autoajuda querem colocar em nós para deixar a vida um pouco mais fácil. Não adianta colocar escama nos olhos, porque o fato de eu não olhar não quer dizer que o problema não existe. O fato de eu não ver quer dizer que eu simplesmente estou perdido enquanto o problema cresce. O reino de Deus é lucidez. Ele tira as escamas para que a gente consiga ver tanto o problema como os possíveis caminhos para a gente trilhar com esse problema. Paulo está nos ensinando muitas coisas. Uma delas é que tudo bem não estar tudo bem. Quero muito que você guarde isso hoje de manhã. Se você esquecer tudo que eu falei, tudo bem não estar tudo bem. Você quer viver a fé cristã, você pode guardar isso no seu coração e viver em paz. Porque há uma ideia que vira e mexe, eu falo muito, inclusive nesse período aqui da pandemia, eu já falei sobre isso aqui na Bethesda, vou repetir hoje rapidamente, que há uma confusão muito grande com a palavra ilusão, com as palavras ilusão e desilusão. A gente sempre fala da desilusão como se estar desiludido fosse um problema. Não, o grande problema da nossa vida é estar iludido. A desilusão significa que agora você abriu os olhos, que agora as escamas caíram, que agora o problema que não era visto está conhecido, você foi apresentado a ele. Antes o problema já existia, mas você era um iludido, uma enganada. Agora ele existe, e agora você sabe que ele existe. E porque você sabe, porque você tem conhecimento, agora sim existe a possibilidade da cura, da transformação, da mudança de vida. Ou seja, a gente tem que buscar a desilusão, porque a ilusão faz de nós pessoas vendidas na vida sem saber o que é que está nos acontecendo. E Paulo então está nos dizendo que abra os olhos para a vida, derruba as suas ilusões, porque há um caminho muito mais saudável do que ficar negando a realidade para manter as aparências. Há um caminho muito mais inteligente para viver do que ficar mantendo sorrisos plásticos para manter o bom nome, a boa aparência numa sociedade que está preocupada com aquilo que a gente mostra e não necessariamente com aquilo que a gente é. O reino de Deus, ele é o inverso. Não é aquilo que eu mostro, é aquilo que eu sou. Porque aquilo que eu vou mostrar vai nascer fruto daquilo que eu sou. O reino de Deus não fala desse rosto aqui, ele fala das coisas do lado de dentro. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida, depende a tua história. O processo de derrubar as escamas, ela vai nos colocar diante de problemas, de dificuldades, e tudo bem.
Tudo bem não estar tudo bem, porque a fé cristã não te obriga a você ter a sua vida toda arrumada. A fé cristã te convida a você saber que Deus é por você nas tuas lutas e que muitas coisas estão fora do lugar. Algumas a gente vai conseguir encontrar um lugar para elas. Muitas coisas estão fora do lugar, algumas a gente vai construir um lugar para elas. E existem coisas que estão fora do lugar e que a gente vai ter que aprender a viver com elas, talvez até o final da vida, fora do lugar. E tudo bem. Deus continua nos amando da mesma maneira. Isso não quer dizer que nós temos mais ou menos fé, porque a fé não é resolver os meus problemas. A fé é como eu vivo, a despeito de tê-los resolvidos ou de tê-los ainda em andamento. Tudo bem você admitir as suas fraquezas, tudo bem. Faz bem você reconhecer os seus limites. Tudo bem você passar por problemas complicados, tudo bem. Tudo bem você ter depressão, está tudo bem. Tudo bem você estar ansioso nesse momento, está tudo bem. Mas presta atenção, eu não estou dizendo que essas coisas são boas. Eu estou dizendo que tudo bem falar sobre elas. Tudo bem admitir os seus problemas. Tudo bem você admitir a sua humanidade e lidar com as suas tristezas, lidar com a sua depressão, lidar com a sua ansiedade, lidar com as suas derrotas, ou seja lá qual for o problema que você está enfrentando no momento. É muito libertador quando a gente fica em paz com a nossa humanidade. É muito libertador e Paulo está nos ensinando isso. É impressionante que muitos caminhos religiosos neguem isso, mas é tão bom que do lado oposto desses caminhos que só condenam e geram culpa, a gente tem Jesus, tem Paulo, tem Davi, tem a Bíblia toda, nos convidando a viver a vida com todas as suas contingências, sem se condenar pelos dias e pelos momentos pesados que inevitavelmente nós vamos passar. Tudo bem. Tudo bem você lidar com esse choro que talvez você esteja colocando para fora agora, está tudo bem. Não que isso seja bom, mas coloque no seu coração, está tudo bem, porque uma espiritualidade que não contempla isso, ela é perversa. E a espiritualidade de Jesus, ela é acolhedora. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, tudo bem. Eu quero dar para vocês o meu alívio e o meu descanso. Jesus não nos ensina a negar aquilo que está ferindo. Jesus nos ensina a colocar para fora, porque o que Ele quer é que nós sejamos seres humanos íntegros, inteiros, que sabem lidar com as diversas faces e com esse turbilhão emocional que existe dentro de nós. Paulo nos ensina que tudo bem não estar tudo bem, assim como ele nos chama a nossa atenção, puxa a nossa orelha também, para a gente não cair em duas situações bastante possíveis a todos nós: a condenação e a vitimização. Porque um dos processos muito comuns, inclusive para quem é da religião há muito tempo, é a condenação. Diante dos problemas, a gente age como se tudo fosse culpa nossa. A gente sempre tem que achar um culpado, e geralmente esse culpado somos nós mesmos. É verdade, faço aqui o parêntese, que muitas coisas acontecem na nossa vida por falta da nossa irresponsabilidade, por causa das nossas ações ou por causa das nossas omissões. Mas é também verdade que existem muitas situações na nossa vida que não dependem daquilo que eu decidi, daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, ou daquilo que eu decidi, ou daquilo que eu deixei de fazer, falar ou agir. A gente tem que ficar muito atento, sabe por quê? Para a gente não colocar energia emocional no lugar errado. Para a gente não gastar o tanque de combustível emocional que nós temos para ficar lidando com autocondenação, quando a questão não é autocondenação, é outra coisa. Eu entendo as palavras de Paulo como uma pessoa que está extremamente sóbria diante da vida e convidando outros a entrarem nesse caminho de sobriedade, mesmo que ele seja difícil, atento às possibilidades, para a gente saber que o problema não é a ausência de fé. Que problema não é porque você fez algo errado, problema pode ser simplesmente porque você está vivo. Problema significa simplesmente que você está com o teu coração agora pulsando. Enquanto eu falo, estou falando, você está respirando aí do outro lado. Está atento, você está vivo. E os nossos problemas podem ser simplesmente pelo fato de que nós estamos vivos. E enquanto estivermos vivos, sim, nós lidaremos com essas questões da vida e a gente não precisa se condenar por elas. O que a gente precisa é responder.
A vida vai trazer a demanda e eu posso responder. Eu posso fazer isso sozinho, eu posso fazer isso com Deus. Eu posso fazer isso com as ideias do Beltrano, do fulano, ou eu posso fazer isso com as ideias dos valores do reino de Deus. Eu preciso decidir se vou responder e como que eu irei responder. Então Paulo coloca o problema e depois ele dá uma resposta. É mais ou menos como se ele estivesse conversando com alguém. E esse alguém diz para ele assim: Paulo, eu vou te perseguir. E Paulo responde assim: olha, você pode até me perseguir, mas eu não vou me sentir abandonado. Entende? É como se ele estivesse falando com alguém, mas ele não está falando com alguém, ele está dando uma dica para a gente viver. Como que a gente vai viver? Bom, tem coisas que nos perseguem, tem coisas que nos derrubam, tem coisas que nos derrotam, e a gente não precisa se condenar, a gente tem que se sentir livre em Deus para responder, para profetizar. A palavra profecia, ela não diz respeito, diz você adivinhar alguma coisa. A palavra profecia, você profetizar, diz respeito a alguma coisa que você está anunciando para você mesmo. Diante do desespero, eu vou profetizar paz. Eu vou atrás da paz. Eu vou focar o meu coração na paz. Diante das minhas maiores tristezas, eu vou profetizar sentido de vida. O que isso quer dizer? Que a tristeza existe, sim, mas eu vou dar para ela um outro valor. Eu vou pegar a minha tristeza e vou dar para ela um outro status. Eu vou profetizar que esse momento ele entre para a história da minha vida sob outra perspectiva e sobre outro ponto de vista. Paulo decide como ele vai lutar. Não é só que ele vai lutar, mas é como. Com que tipo de coração que ele vai enfrentar as pressões da vida. Com sentimentos que produzem culpa. Com sentimentos que produzem vida e não culpa. Ao invés de se condenar por aquilo que ele pode vir a passar, Paulo foca o seu coração naquilo que pode ajudar a superar as ondas e as tempestades da vida. Ou seja, não se condene, responda às demandas da vida. E ele também nos convida, ou eu chamo a sua atenção para a gente não se vitimizar. Porque diante de dias difíceis, de problemas difíceis, de questões pessoais, é muito comum a gente perguntar: por que eu? Por que comigo? E a gente começa a entrar numa lamentação muito grande, né? Ó dia, ó vidas, ó céus, por que eu, meu Deus, por que comigo? E eu sugiro outra pergunta para você: por que não com você? Por que não comigo? Que eu sou melhor que alguém? Por que eu não poderia passar por isso? Não, a gente tem que responder: não, eu estou passando porque está todo mundo passando. E eu não sou melhor do que ninguém, e você não é melhor do que ninguém, e eu não sou pior do que ninguém. Todos nós estamos na pista da vida, e as contingências, as situações da vida são possíveis a todos nós, mas a gente precisa tomar cuidado para não cair no processo de vitimização, de achar que o tempo todo, o mundo todo está contra a gente. E esse negócio de achar que o mundo todo está contra a gente nada mais é que um narcisismo ao contrário, que a gente acha que o mundo todo está preocupado com a gente. Não, o mundo todo não está preocupado com a gente. Aliás, o mundo todo nem sabe que a gente existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado, exatamente para a gente não se sentir o eleito do sofrimento e ficar se escondendo como se a vida tivesse uma predileção para me maltratar. Não, todos nós sofremos em maior ou em menor intensidade, em momentos distintos, mas a dor está no viver. E repito, nós sofremos porque nós estamos vivos. E a grande questão é o que é que nós vamos fazer com isso. Se vamos cair num processo de se esconder, de se condenar, de se vitimizar. E tome muito cuidado, porque o processo de vitimização, ele mata a alma, ele mata os sonhos, ele apaga os sonhos, ele destrói possibilidades e ele rouba os nossos horizontes, porque a gente não enxerga outras coisas, senão nós mesmos e as nossas próprias lamentações. Você não foi eleito para sofrer, você não está numa prova de testes divinos, essa mania de que Deus está sempre mandando um problema para ensinar a gente com alguma coisa. Deu para mim desse negócio de não, furou o pneu, o que Deus quer ensinar? Está com um desempregado, é Deus ensinando. É câncer, é Deus ensinando. Coronavírus, é Deus ensinando. Não, isso faz parte da vida. Acredite que Deus tem métodos pedagógicos muito mais bonitos do que pneu furado, câncer, desemprego e um vírus para ensinar as pessoas.
Ele é criativo, Ele é amoroso, e um Deus criativo e amoroso ensina através de criatividade, de coisas lindas e amorosas. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que tenhais um fim maravilhoso, para que tenhais uma vida linda. Deus é amor e dele só provém amor. Deus é paz e dele nós recebemos paz. As dores e as dificuldades da vida nós recebemos e vivemos porque nós estamos vivos. E enquanto estivermos vivos, nós vamos ter que lidar com elas. Mas enquanto nós estivermos vivos, nós teremos a mão de Deus ao nosso lado. O seu Espírito soprando sabedoria e valores no nosso coração para a gente enfrentar tudo aquilo que a vida nos apresentar. A vida é feita de etapas. O Eclesiastes nos ensina isso, que nós passamos por esse enorme paradoxo que ao viver, a gente há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de criar e há tempo de destruir, há tempo de abraçar e há tempo de despedir, há tempo de construir e há tempo de destruir aquilo que se destruiu, há tempo de plantar e tempo de arrancar, e ninguém passa pela experiência humana sem lidar com esses paradoxos, com as contradições da existência humana. Não se condene e não se vitimize. Inclusive se vitimizar, porque há um ganho na vitimização, porque quem se vitimiza muito acaba ganhando atenção. Mas essa atenção não vale a pena. É melhor você gastar o teu tempo, a tua vida e a tua energia emocional buscando ideias para que diante dos perrengues da vida você possa até ficar cansado, mas jamais você se sinta desanimado, porque se Deus é por nós, nós podemos acreditar que temos vida para viver ainda no dia de amanhã. Se essa tentação de se vitimizar cair no seu colo, abra sua Bíblia em João 16:33 e lembre o seguinte: aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Não, você não foi eleito para sofrer. No mundo todas as pessoas terão aflições, mas todos nós podemos encher o nosso coração de ânimo para enfrentar tudo isso. Lembrem também de Davi dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelo caminho da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, eu não terei medo, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Davi e Jesus estão dizendo: não, você não é um eleito para sofrer. Não se vitimize, não se condene. Não, anime o seu coração para você enfrentar as suas lutas. O Senhor é o teu pastor, e mesmo que você ande pelos vales sombrios da existência humana, não se condene, não se vitimize. Antes, procure, sensibilize o teu coração para perceber a presença desse pastor e assim você enfrentar esses vales escuros e sombrios. Lembre também de Paulo dizendo: de todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos derrubados, mas não somos destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Os três estão dizendo a mesma coisa. A vida é cheia de oportunidades e belezas. A vida é repleta de problemas e lutas. Não se condene e não se esconda. Levante e lute, porque a sua vida vale a pena. Amém? Que tipo de caminho de fé que você quer trilhar? Você pode sim ter um caminho de fé que vai fazer com que você negue a sua vida, que você sublime de uma maneira triste todos os seus problemas e as suas dificuldades. E lá na frente você vai ter que lidar com um problema ainda maior, porque problema negado é problema adubado. Tudo aquilo que a gente deixa de lado não está resolvido, está aqui do nosso lado e está crescendo. Mas você pode também ter essa fé responsável e madura de Jesus, de Paulo e de Davi, que não nega que nós teremos aflições, que não nega os vales sombrios da existência, que não coloca problema na conta da fé,
muito menos como um método pedagógico de Deus ensinar alguma coisa. Não, a fé não está na causa do problema, a fé está na resposta. Deus não está como causador do problema, Deus está como a doce companhia que nos ajuda a chegar em casa, que nos ajuda a descansar e ter paz no meio das nossas tormentas. O que nós precisamos é esse Deus bem perto de nós, nos nossos desertos, cuidando da nossa alma e do nosso coração. O pessoal do louvor vai cantar essa próxima música como que uma oração, como que uma expressão de desejo de todos nós para o Senhor, para que a gente consiga, passo a passo, de uma maneira lenta, mesmo, devagar, dia a dia, a gente não precisa ter pressa. Esse caráter de Jesus, as ideias de Paulo, de Davi, de Moisés e de tantas outras pessoas da Bíblia, elas sejam internalizadas por nós e que a gente tenha força para viver. Que seja assim na tua vida.